Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sentai-vos. Em discussão única e votação, o requerimento de tribuna livre número 2/2026, de autoria da vereadora Marisol Santos, que requer espaço de tribuna livre para o Instituto de Superdotação e Altas Habilidades da Serra Gaúcha. A matéria está prejudicada, tendo em vista que a autora está em representação desta casa. Em reabertura de primeira discussão, o projeto de lei complementar número 46/2026, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivo à Lei Complementar 589, de 19 de novembro de 2019, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do município de Caxias do Sul e da outras providências. O vereador relator é o vereador Zé D'Ambrós. Tem-nos a palavra o vereador para o seu relato. Senhor presidente, projeto de lei complementar 46/2025, processo 383/2025. Parecer ao projeto de lei complementar número 46/2025, inclusão de dispositivos na lei complementar municipal número 589 de 2019, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Criação da Zona de Urbanização Específica, REURB. ZUER. Instrumento de controle e ordenamento urbanístico de núcleos informais, consolidados, localizados em área rural. Preenchimento de lacuna legislativa. Preservação da vocação agrícola e ambiental no entorno. Realização de audiência pública e deliberação do CONCEPLAN. Mérito favorável. O projeto de lei complementar número 46 de 2025, do processo legislativo número 383 de 2025, de autoria do Poder Executivo, visa acrescentar dispositivos à lei complementar número 589 de 19 de novembro de 2019, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Caxias do Sul. O município, com o projeto, é instituir a Zona de Urbanização Específica REURB, como novo zoneamento voltado à disciplina urbanística após a regularização de núcleos urbanos informais consolidados em área rural. O Poder Executivo institui a proposta com análises técnicas e jurídicas. A Coordenadoria de Planejamento e Gestão Territorial, COPLAN, emitiu parecer técnico, que foram incorporadas a minuta revisada do projeto. A Procuradoria de Regularização Fundiária, Advocacia Geral do Município, emitiu o parecer jurídico número 1809 de 2025, homologando pela chefia da instituição, manifestando-se favoravelmente e justificando a manutenção do termo urbana para caracterizar a modalidade de regularização aplicável. Além disso, o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, CONCEPLAN, examinou o tema e, por unanimidade, aprovou a proposta por meio da Resolução número 117 de 2025, homologada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do Município. Na Câmara Municipal, o projeto recebeu parecer favorável da Constituição de Justiça e Legislação, quanto à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. A CCJL solicitou a realização de audiência pública, promovida por esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no dia 25 de março de 2026. O ato público garantiu a participação dos moradores e interessados na discussão da proposta, atendendo ao requisito da Lei Orgânica Municipal. Agora o projeto está sob análise desta comissão para emissão do parecer de mérito. A proposta é importante para o ordenamento territorial de Caxias do Sul, pois corrige uma lacuna no plano diretor vigente. A Lei Complementar número 589 de 2019, no parágrafo 1º do artigo 46, prevê que os núcleos informais
na zona rural serão transformados em bolsões urbanos após a regularização fundiária. Porém, a lei não fixou os parâmetros, índices e limites urbanísticos aplicáveis a esses núcleos após a regularização. A falta de regras para essa transição gerava insegurança jurídica e risco para o planejamento territorial, o que poderia manter o desordenamento que a regularização tenta corrigir. O regime de regularização fundiária urbana, criado pela Lei Federal 13.465 de 2017 e regulamentado pela Lei Complementar Municipal número 657 de 2021, autoriza regularizar assentamentos urbanos consolidados em área rural. Para isso, os lotes devem ser menores que a fração mínima de parcelamento e a atividade deve ser urbana. A criação da Zona de Urbanização Específica, REURB, é a solução para preencher esta lacuna de forma controlada. A ZUER não incentiva a expansão desordenada ou novas ocupações, mas funciona como um mecanismo de controle de ocupações já consolidadas no tempo. Esta natureza restrita do zoneamento é garantida pelas seguintes vedações e regras previstas na proposta legislativa. Proibição de ampliação do perímetro dos núcleos que originaram a ZUER, correspondente, o que limita o crescimento físico e proíbe a vocação rural e ambiental no entorno. Proibição de novos desmembramentos ou qualquer outra forma de parcelamento do solo dentro das áreas definidas. Impossibilidade de comprar potencial construtivo nessas zonas para evitar especulação imobiliária e adensamento excessivo. Limitação do uso do solo para habitação unifamiliar. Atividade H1, com apenas uma moradia por lote. Além disso, a fixação de parâmetros específicos na tabela 2 do anexo 2 da Lei Complementar 589 de 2019 confere clareza às regras de edificação da nova zona. Foram estabelecidos o índice de aproveitamento de 0,40, a taxa de ocupação de 60%, a taxa de permeabilidade de 40% e a altura máxima de 10 metros. Esses limites garantem um padrão de ocupação de baixa densidade compatível com a sensibilidade dessas áreas. Também se destaca a importância ecológica do parágrafo único do artigo 60, inserido no projeto. O dispositivo prevê que, em caso de sobreposição de ZUERs com a zona das águas, valerão os parâmetros construtivos restritos da referida zona de águas, independentemente do tamanho do lote regularizado. Essa regra garante a proteção ambiental dos recursos hídricos municipais sobre as normas de regularização. Assim, sob a ótica do planejamento urbano sustentável, do controle da ocupação do solo e da inclusão social, o projeto de lei complementar número 46 de 2025 atende aos interesses locais do município de Caxias do Sul. A aprovação do projeto dará ao poder público instrumentos eficazes para reintegrar essas comunidades de forma organizada e contida. Conclusão: por essas razões, considerando a importância do tema para a regularização de assentamentos consolidados e a necessidade de preencher a lacuna do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDUT, emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 46 de 2025, processo legislativo número 383 de 2025. Caxias do Sul, 28 de maio de 2026, 150 anos da colonização e 135 anos de emancipação política. Assinam vereador Zé D'Ambrós, Rose Frigeri, Caleb Garbim, Andressa Marques e João Ues.
Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio, pelo breve relato. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Está encerrado. Opa. Vereador Cláudio Libardi com a palavra. Momento que transmito a presidência ao presidente da casa, vereador Wagner Petrini. Muito obrigado, presidente. É célere minha manifestação, porque vou fazer minhas considerações na segunda discussão, mas exclusivamente nessa oportunidade queria fazer um agradecimento público ao professor Edvando Reck, que posteriormente à primeira discussão, o vereador Santo Fantinel foi até o meu gabinete para esclarecer o ponto de vista dele acerca das alterações legais propostas nesse projeto de lei, e eu entendo que aquele que se dispõe a promover a construção e a oitiva de outrem para construção de uma legislação merece ser muito respeitado. Então, eu respeito muito o senhor, professor, e queria agradecer publicamente ao senhor que, na outra oportunidade, quando eu promovi o pedido de vista, ele foi até meu gabinete explicar quais eram as considerações dele acerca desse projeto e por que esse modelo de redação. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, senhor presidente, queridos colegas. Bom, eu vou fazer a manifestação que eu entendo correta em cima dessa primeira discussão, né? Porque eu quero que fique registrado, né, nos anais dessa casa a minha posição nessa situação. Eu não sou totalmente de acordo com tudo que foi apresentado em cima dessa lei. Por quê? O que acontece? Há uma habitação por terreno. Aí o cara tem o terreno que é enorme, tá? Aí o filho precisa ter uma casa, não pode fazer a casa ali, tá? O filho vai ter que comprar em outro lugar. Aí eu pergunto, estamos regularizando, estamos urbanizando, para quê? Para receber IPTU? É para isso que estamos regularizando. Não é para favorecer o morador. Não é para favorecer a comunidade. É para favorecer o cofre do município. Por quê? Porque nesses locais ali já tem coleta de lixo, já tem, na maior parte, água do SAMAI, já tem os serviços essenciais. E aí o que acontece? Outra coisa que eu não vi nessa lei ali, se alguém quiser naquele núcleo lá colocar uma padaria, pode? Não está especificado, eu não vi. Se nesse projeto aqui quer botar uma oficina, pode? Não vi especificado, tá? Então isso aí não é desenvolver uma região. Isso aí não é regularizar aquela área. Deixa do jeito que está. Regularizar para arrecadar. Não é para favorecer ou ajudar o cidadão. Mas a questão mais importante que eu coloco, tá? Tem ali a altura delimitada 10 metros, tá? 10 metros é a altura máxima aceita nesses locais aí. Pois bem, se eu tenho uma casa, derrubo a casa e construo os 10 metros de altura, e nesses 10 metros tem 2 habitações, não pode. Não pode porque diz que não pode 2 habitações, só uma. Então eu não sou dono do que é meu. Eu estou regularizando, mas não posso utilizar. Para mim e para minha família. Não é para vender, não é para fins imobiliários ou coisa parecida. Não, para minha família. Eu quero que fique registrado nos anais que eu sou contrário a essas proibições. Caso contrário, não tem importância nenhuma regularizar. Eu não vejo nenhuma necessidade de regularizar se não é para favorecer o cidadão pagador de imposto. Ele vai pagar o IPTU? Vai pagar a taxa de lixo? Vai pagar tudo o que tem que pagar? Pois bem, que ele respeite os 10 metros, ótimo, tudo bem. Mas nesses 10 metros dá 2 moradias, porque cada 3 metros é um andar. Eu entendo de engenharia. Posso dizer, trabalhei a vida inteira nisso. Então 10 metros é 2 andares. Aí o que eu vou fazer? 2 andares, vou demolir a casa, vou fazer 2 andares, eu moro embaixo e meu filho em cima. Não pode, porque não pode 2 moradias. Isso é regularizar? Com toda a vênia ao procurador, com toda a vênia aos que criaram, mas para mim não vieram me explicar se isso é regularizar. Regularizar para qual finalidade? É isso que eu quero deixar aqui registrado. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 134/2026, de autoria do vereador Lucas Carenhato, que declara de utilidade pública a Associação de Umbanda Caxias. Relator João Ex. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, presidente. Projeto de lei número 134/2026, processo número 167/2026, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação.
O parecer é pela legalidade do projeto de lei supracitado. Recebe essa Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, CCJL, para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do vereador Lucas Carenhato, que visa declarar de utilidade pública a Associação Umbanda Caxias. Trata-se de projeto de lei iniciativa de vereador desta Casa, que visa declarar de utilidade pública a Associação de Umbanda nos termos da Lei Municipal número 2131, de 8 de outubro de 73 e 8.291, de 13 de junho de 2018. Segundo a exposição de motivos, a Associação Umbanda Caxias do Sul é a organização sem fins lucrativos, fundada em 15 de janeiro de 1974, que ao longo de mais de 50 anos se consolidou como principal referência de cidadania, preservação cultural e equilíbrio social para comunidades tradicionais de matriz africana na região, com atuação que transcende a esfera religiosa e manifesta em 4 eixos fundamentais. O autor destaca ainda que a entidade atua como guardião da identidade e da memória cultural da matriz africana na Serra Gaúcha, catalogando e protegendo tradições que integram o patrimônio imaterial regional, com destaque para a criação da bandeira da Umbanda de Caxias do Sul, o marco que posicionou o município como polo de referência nacional. No campo social, a União Umbanda de Caxias coordena, por meio de suas centenas de casas filiadas, trabalhos de caridade, distribuição de alimentos e assistência a cidadãos em situação de vulnerabilidade. No enfrentamento à intolerância religiosa, a associação oferece suporte jurídico e institucional a lideranças religiosas e promove o diálogo interreligioso, por meio de iniciativas como a Caminhada Ubuntu. Por fim, sua atuação contribui para o reconhecimento do povo de Terreiros como parte integrante da geografia urbana e social do município, com conquistas como o Monumento ao Orixá Ogum na Praça Lauro de Oxum e a inclusão da Semana Municipal do Orixá Ogum no calendário oficial do município. Informa o autor ainda que a entidade cumpre regularmente todas as suas obrigações legais, estatutárias e fiscais. Encontra-se em pleno funcionamento e desenvolvimento de projetos de interesse coletivo de forma contínua, atendidos os requisitos legais para a concessão do título. Para o reconhecimento de utilidade pública das entidades constituídas do município, é necessário que observe os dispositivos da Lei 2.131 de 73, alterada pela Lei 2.233 de 75 e a Lei 8.291 de 2018. Analisando-se os documentos acostados no processo, tende-se que a Associação de Umbanda Caxias atende os requisitos legais para reconhecimento de utilidade pública. A associação possui personalidade jurídica, haja vista estar inscrita no CNPJ, conforme documento em anexo a este processo legislativo, preenchendo os requisitos previstos no artigo 3º, inciso 1º, da Lei número 2.131 de 73. Está comprovado também que a entidade serve a sociedade e promove atividades de educação social e cultural, atendendo às exigências dos incisos 3º e 5º e da referida lei. Quanto aos cargos da diretoria exercidos, esses são exercidos de forma gratuitamente, a teor que dispõe o artigo 29 do seu Estatuto Social, sujeitando-se a delimitações do artigo 3º, inciso 4º da Lei 2.131 de 73. Face ao exposto, por estar de acordo com as determinações legais, opina-se pela legalidade da proposição, por se enquadrar nos dispositivos legais exigidos pela legislação vigente. Salvo o melhor juízo, é o parecer. Caxias do Sul, 29 de junho de 2026, 151 anos de colonização, 136 anos de emancipação política. Vem assinado eletronicamente por este vereador, relator e presidente da CCJ, vereador Alexandre Prestes Bortoluzzi e vereador José Pascoal D'Ambrosa. Era este o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador João Ex. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 27/2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis-SAMAI, do Serviço Municipal de Água e Esgoto e da outras providências. Contém emenda modificativa número 1/2026. Relator, ad-hoc, vereador João Ex. Com a palavra o relator. Pois não, presidente, tendo em vista que já foi lido o parecer em sessão anterior, peço vênia da leitura do mesmo.
Vossa Excelência está dispensado, meu amigo. Declaro abertas as inscrições para a discussão da emenda modificativa. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Para declarar o voto, vereador João Wes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente agradecer à presidência do SAMAI que nos encaminha esse projeto a fim de instituir o refis na autarquia, bem como o Poder Executivo já o fez recentemente para as questões tributárias do município. Dizer que junto com o vereador Fantinel, o vereador Fius e o vereador Zé D'Ambrosa, a gente encaminhou uma indicação desta casa ao presidente Edson para que providenciasse o encaminhamento à casa do pedido de refis. O SAMAI não tem grandes devedores, hoje se tem em torno de 4 devedores com valor de mais de R$100 mil. Então, três são massas falidas, que não se busca mais esses recursos, dificilmente. Um ainda tenta se buscar, que é o governo do Estado, que aí também complica um pouco o vereador Libardi, né? Mas justamente não é para favorecer aquelas pessoas que não pagaram, justamente é para dar oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de pagar ou estavam com alguma dificuldade financeira, que possam ir até o SAMAI até 31 de outubro deste ano e poder quitar as suas pendências, bem como fazer os seus parcelamentos. Isso contribui muito. O ano passado, o valor que foi arrecadado com o Refis 2025, em torno de R$10 milhões, automaticamente foram reinvestidos tanto nas caixas d'água, bem como para o tanque de litragem de 5 milhões de litros lá na Forqueta, vereadora Sandra. Então, todo esse dinheiro, sempre que arrecadado, imediatamente ele já é colocado como uma renda extra da autarquia, porque não estava prevista para aquele momento a arrecadação para melhorias da comunidade. Então, peço aos colegas vereadores a aprovação. Muito obrigado, presidente. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Vereador Aldonei Machado, vota como? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda modificativa número 1/2026 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com representação dos vereadores Caleb Garbim, Fiuza, Pedro Rodrigues e Marisol Santos. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto de lei complementar número 27/2026. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Vereador João Wes vota como? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei complementar número 27/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com representação dos vereadores Caleb Garbim, Fiuza, Pedro Rodrigues e Marisol Santos. Encerrada a ordem do dia.